Sra. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente da Segurança Rodoviária, a quem desejo as boas-vindas a este Parlamento. Começo por informar o Sr. Presidente que este requerimento já foi apresentado em dezembro de 2016. Aliás, foi apresentado quando o PENSE entrou no processo de inquérito público, portanto, em primeiro lugar, lamento o facto de só agora estarmos aqui a debater este mesmo requerimento, mas compreendo que existiram algumas alterações ao nível da direção da entidade que provavelmente justificarão essa situação. Depois, para lhe dizer que a sinistralidade rodoviária é, de facto, um problema que eu pensei considera um problema da maior importância no nosso país. As estatísticas demonstram que Portugal se situa aos piores níveis, quando fazemos uma comparação com outros países da Europa, especialmente quando pensamos, por exemplo, ao nível urbano e no nível dos atropelamentos, bem como em alguns acidentes com bicicletas, por exemplo. Sabemos, por isso, que a segurança rodoviária é, de facto, uma prioridade que deve ser nossa, de todas as forças políticas e dos portugueses. Depois temos aqui algumas questões que eu gostaria de lhe apresentar, nomeadamente, sabemos que o número de vítimas mortais vinha a diminuir nos últimos anos, embora o número de acidentes não tivesse esse acompanhamento, mas o número de vítimas mortais vinha a diminuir e, numa análise comparativa agora feita recentemente, verificamos que estamos com um número muito elevado de acidentes neste momento, especialmente no primeiro semestre. E por isso eu gostaria de perguntar aqui algumas questões já de início. Uma primeira tem a ver com a própria evolução do PENSE, ou seja, o PENSE foi concluído, o Plano, portanto, Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, foi concluído no final do ano passado, foi para discussão pública até 8 de janeiro de 2017, aprovado apenas em abril de 2017 e publicado em julho. Ou seja, parece-nos demasiado tempo e gostava que o Sr. Presidente nos explicasse porquê esta demora. Depois, esta morosidade parece-nos mais grave, como há bocadinho referi, pelo facto do número de mortos nas estradas em Portugal, de acordo com notícias recentes, ter aumentado 23% neste primeiro semestre. Vimos que foram lançadas algumas medidas pelo Governo recentemente, mas faz-nos lembrar aquele ditado popular, casa roubada, trancas à porta, ou seja, nomeadamente em questões de sensibilidade e de maior fiscalização. Por outro lado, as notícias dão-nos conta de que terá existido um apagão na cobrança das multas, ou seja, vemos um recente semanário, notícias nesse sentido, em que o sistema informático que permite o averbamento de pontos nas cartas de condução tem sofrido bloqueios. Gostávamos de saber, isto cria dificuldades de fiscalização e até que ponto é que este problema, tendo sido conhecimento de alguns condutores, pode eventualmente ter suscitado gestos de menor cautela e de menor precaução na condução. Sabemos que 90% dos acidentes são provocados por comportamento humano, mas também sabemos que a eficiência do funcionamento do sistema de trânsito, nomeadamente quando juntamos os 3 E's, ou seja, a abordagem da engenharia, da fiscalização e da formação, para ter resultados tem que ser tratada de uma forma integrada. E por isso sentimos que, por um lado, esta menor fiscalização que parece ter resultado pode estar a provocar este acréscimo de acidentes, mas também, pela nossa percepção, parece-nos que têm sido reduzidas as campanhas de sensibilização. Gostava de saber se, de facto, têm tido menos campanhas de sensibilização ou não, se os dados demonstram isso. Depois, há aqui uma outra questão que se prende também com a ANSR e que notamos que deixaram, ou seja, existia uma publicação com muita frequência de relatórios mensais sobre sinistralidade e esta prática já vinha desde a DGV e nos últimos tempos temos notado que falta dessas publicações. Ou seja, por exemplo, no dia 7 de julho eu vi que não existiam, ou pelo menos pareceu-me não existirem relatórios disponíveis. Recentemente, depois vi que surgiu janeiro e fevereiro, mas é assim, para combatermos a sinistralidade rodoviária, é fundamental termos diagnósticos e termos elementos para isso. Depois há outra questão que eu gostaria de perguntar, que se prende com o Regulamento de Sinalização e Trânsito. Recebemos aqui há algum tempo atrás algumas entidades aqui na Assembleia e que nos fizeram sentir a falta da publicação desse regulamento. Gostava de saber onde é que está parado, desde quando é que está parado e quando é que se prevê de facto que ele seja publicado.
Depois, sabemos também que há cerca de um ano foi aqui aprovado um projeto de resolução que foi apresentado pelo PSD, mas que foi aprovado em plenário e que tinha a ver com um objetivo claro de tentar reduzir os acidentes com os tratores. Se, entretanto, o Governo expediu matéria nesse sentido e, fundamentalmente, quais são os resultados neste primeiro semestre em relação aos acidentes com tratores. Depois, em relação ao PENSE propriamente dita, queria, em primeiro lugar, e queríamos felicitar a ANSR e o ISCTE e todas as entidades que certamente se envolveram pelo trabalho e pela realização do trabalho, mas compreendemos que a maneira como ele foi elaborado teve como uma preocupação que as ações-chave que constam do documento fossem execuíveis até 2020. No entanto, parece-nos que ele é, sobretudo, bonito, mas receamos que ele não seja eficaz. E porquê? Porque, por exemplo, a nível interurbano, sabemos que um dos problemas que existe tem a ver com a falta de uma política adequada de gestão de velocidades. Sabemos, e todos nós conhecemos várias estradas, em que muitas vezes têm velocidades máximas bastante elevadas, que se calhar não se justificam naquela estrada, e em contrapartida temos outros locais, mesmo dentro das povoações, por exemplo, basta aparecer o sinal de indicação de povoação, podemos nem sequer ter casas, e temos já uma velocidade que pode ser reduzida, ou seja, as pessoas acabam por não assimilar muito bem a noção da velocidade que têm que andar. Isto cria descrédito e depois cria problemas, nomeadamente no atravessamento das localidades. Sabemos muitas vezes que temos habitações contínuas e que, em contrapartida, temos velocidades muito elevadas, temos falta de passeios para esses mesmos locais. Vimos que o PENSE faz um conjunto de recomendações, mas depois parece-nos que, em termos de ações concretas, e nomeadamente a implementação de medidas de acalmia de trânsito, elas não constam. E é preciso investimento para realizar, quer em termos das estradas nacionais, quer também das estradas municipais. Pensamos que é, de facto, importante existirem algumas medidas de acalmia, as próprias câmaras serem motivadas para realizar, mas têm que ter alguns apoios para isso. E, portanto, parece-nos que o PENSE a esse nível... E para terminar, Sra. Deputada? E para terminar, portanto, há outra questão que nos parece também extremamente importante e que se prende com os acidentes por despiste. Sabemos que a existência de árvores junto das estradas... Eu peço-lhe desculpa, mas eu queria informar que acho que temos o acordo que são 2 rondas, pelo então, menos, e, portanto, pode deixar... Já agora, sim, agradeço, Sr. Presidente, faço só esta, Obrigada. então. Ou seja, junto das vias de comunicação, sabemos que a existência de árvores provocam muitas vezes acidentes mais graves em termos de despiste. Parece-nos ser importante haver alguma limpeza dessas mesmas bermas de estrada, mesmo no que toca, por exemplo, à política florestal e ao combate aos incêndios e à proteção das pessoas, como vimos ainda muito recentemente, e parece-nos que o PENSE também não tem medidas nesse sentido. Mas, como foi referido pela Sra. Presidente, eu deixarei então para uma segunda intervenção depois. Muito obrigada. Muito obrigada.